E aí, beleza? Essa é a nossa segunda aula sobre tipologia textual, segunda de uma série. Se você não assistiu a primeira, terá que assistir, voltar lá e assistir a primeira aula, certo? Nesse primeiro momento, nessas duas primeiras aulas, eu estou fazendo um painel geral da tipologia textual. Aí logo na sequência eu vou falar sobre injuntivos, dialogais, relato, sobre esses tipos mais modernos. Mas vamos lá. Falei muito na aula passada sobre dissertação. Na aula passada eu até disse que poesia lírica é argumentativa. É porque o pessoal tem aquela ideia de que texto argumentativo tem que ser aquele escolar. Não, né? Não, claro que não. Agora, o que é um texto descritivo? O que caracteriza um texto descritivo? Na verdade, todo texto descritivo é uma enumeração. É uma enumeração. É fundamental saber isso. Todo texto descritivo é uma enumeração. E é interessante porque é uma enumeração que pode vir em tópicos. Por exemplo, você faz a descrição das características de um vetor lá na física. O vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Eu estou descrevendo as características do vetor. Eu posso até colocar em lista, um embaixo do outro. Isso é descrição. Toda descrição é uma enumeração. Eu posso descrever as características de um personagem. É alto, moreno, cabelo grande. Eu estou colocando uma lista. O que caracteriza o texto descritivo é a estrutura, não é nem o que ele diz. Porque eu posso descrever sentimentos, que são mais subjetivos, mas eu posso descrever, por exemplo, as características de um muro, e seria muito mais objetivo. O que caracteriza a descrição não é aquilo que ela diz. O que caracteriza uma descrição é a estrutura textual. A carta de Pero Vaz de Caminha descreve a terra aqui no Brasil. Descreve a natureza, fazendo uma lista. Quando eu falo lista, essa lista pode vir com os tópicos um embaixo do outro ou não. Pode ser que isso apareça ao longo do próprio texto. Ao longo do próprio texto. Certo? Porque sempre alguém me pergunta, mas Adriano, afinal, qual é a diferença entre uma descrição e uma dissertação expositiva? É que a dissertação expositiva apenas expõe a informação. O que caracteriza, o que diferencia a descrição de uma exposição é que a descrição é uma lista. É a estrutura que vai diferenciar. E na verdade mesmo, dificilmente você tem um texto só descritivo. A descrição aparece muitas vezes dentro da exposição, dentro da narração, porque uma aula de física é um texto expositivo. Só que ao longo da aula de física, você faz uma lista de características, faz listas. Lá no livro de história aparece causas da Segunda Guerra Mundial. É uma lista. Aí, por favor, só é descrição mesmo, de verdade, descrição mesmo, quando eu tenho uma lista de termos cuja ordem possa ser alterada. Só é descrição mesmo se for uma lista de termos cuja ordem possa ser alterada. Exemplo, uma lista de compras. Aí é uma descrição. Porque eu posso colocar os ingredientes em ordem crescente de preços, em ordem decrescente de importância, em ordem alfabética, mas assim, eu posso mudar a ordem, isso não vai fazer a minha lista deixar de ser uma lista. Tabela periódica na química é uma lista de elementos químicos cuja ordem pode ser alterada. Tudo bem que nós usamos uma que foi padronizada pelo Mendeleev, nós escolhemos essa como a padrão, que divide os elementos em famílias, períodos, mas houve outros que sugeriram outras listas, organizando os elementos de outro jeito. Teve até um doido que sugeriu que os elementos aparecessem numa tabela em que os elementos aparecessem de acordo com as notas musicais, numa distribuição que lembrava
a distribuição das notas musicais. Então isso é descrição. A descrição é uma enumeração. A descrição é uma lista. É isso que é uma descrição. E é importante que você anote isso. É importante que você entenda isso. O que caracteriza a descrição é o caráter de enumeração. Essa enumeração pode vir em tópicos, um embaixo do outro? Pode, mas pode vir no texto. Quando você fala o seguinte, lá na sua dissertação argumentativa, é necessário, portanto, que esse problema seja enfrentado pelas instituições e pela sociedade. É um texto expositivo, mas esse finalzinho ficou um pouquinho descritivo, porque você descreveu quem é que vai enfrentar o problema. As instituições e a sociedade. É uma lista de 2 tópicos só, mas é uma lista. O que caracteriza o texto narrativo? O texto narrativo é uma história. Claro que é uma história. Todo texto narrativo é uma história, evidentemente. Claro. Mas não é só uma história. O texto narrativo é uma história que possui conflito. Possuir conflito é fundamental. Possuir conflito é fundamental. É mais importante, às vezes, do que a própria história. Clarice Lispector tem várias narrativas que nem contam uma história de forma muito clara, mas são narrativas que têm um conflito psicológico intenso, tipo A Paixão Segundo GH. O conflito é extremamente interessante e profundamente psicológico. A narração tem enredo, claro. Tem enredo. A narração precisa ter narrador. Porque enredo é a própria história. Narrador é o sujeito que conta a história. Enredo, narrador, espaço. O espaço é o quê? Obrigatoriamente o espaço é saber onde a história acontece. Tempo. E por favor, tempo não é só você saber quando a história acontece. Tempo não é só isso. Tempo é você determinar de forma clara a sua progressão temporal. Quando você coloca coisas do tipo, no dia seguinte, mais tarde, então, e aí você vai estabelecendo de forma clara a sua progressão temporal. O tempo vai passando. O tempo vai passando. Personagens bem trabalhados. E o mais importante, o conflito. Porque sempre em um texto narrativo há um problema que o personagem deve resolver. Existe algum tipo de sofrimento que precisa ser resolvido? Algum embate que precisa ser resolvido? É a questão do conflito. É a questão do conflito. E esse conflito tem que ser resolvido. O que prende a atenção numa telenovela, num filme, em qualquer narrativa, o que prende a atenção do sujeito é o conflito. E fala sério, você assiste porque você quer saber como é que o conflito vai ser resolvido. Você quer saber como é que o conflito vai ser resolvido. Engraçado, tem gente que acha que o mais importante é saber contar a história bem. É legal saber contar a história bem, mas talvez mais importante ainda seja saber construir um conflito, deixar o público curioso para saber como é que aquela questão vai se resolver. Isso talvez seja ainda mais importante. Resolver o seu conflito. Interessante, eu sempre falo que essa é a diferença entre o bom contador de piadas e o mau contador de piadas. O mau contador de piadas normalmente investe na história. Conta detalhes, fala sobre como foi que aconteceu e quase sempre é chato pra caramba ouvi-lo. Por quê? Porque ele conta a história minuciosamente, mas não gera curiosidade, conflito. Quem está ouvindo não fica curioso para saber como é que o problema vai ser resolvido. Diferentemente do bom contador de piadas, que às vezes nem conta com tantos detalhes a história, mas deixa o público curioso
para saber como é que aquilo vai se resolver. E aí as pessoas ficam perguntando, e aí, como é que foi? E daí? E as pessoas ficam perguntando como foi que aquilo se resolveu. Como foi que aquilo se resolveu? Beleza? Anotou aí? Beleza. Essa foi a segunda aula. Na terceira aula, sobre tipologia textual, e esse é um assunto que sempre cai, na minha terceira aula sobre tipologia textual, eu quero falar sobre alguns tipos de conflito. Antes de eu falar da classificação moderna dos gêneros textuais. Eu pensei que eu falaria de tudo isso em só 2 aulas, mas 2 não vão ser suficientes, não. Eu vou gastar uma terceira para falar um pouquinho sobre tipos de conflito. Beleza? Espero você agora, daqui a pouquinho, na terceira aula.